Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Thiago Geriense, professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP, e hoje a gente está aqui para mais uma aula de Estudos Amazônicos do sétimo ano. Hoje a gente vai começar um assunto totalmente novo, né? Que é o assunto agora da nossa quarta avaliação, que é o folclore amazônico, ok? Bora lá? Antes de a gente entender exatamente o folclore aqui da Amazônia, a gente tem que entender um pouco sobre de onde vem o folclore e como é que surge isso nas demais sociedades humanas, né? A gente tem que entender mais ou menos o que é a lenda, o que é o mito, como que elas são passadas, qual é a realidade que elas estão inseridas, ok? Olha aí, folclore amazônico. Primeiro, a gente vai entender o que é lenda. Fora do conceito exato da Amazônia, a gente vai entender o que é lenda no conceito geral. Olha aí. Vem do latim legenda, ou o que deve ser lido. A lenda é uma narrativa oral ou escrita vivenciada por pessoas de maneira visual. Narrativa oral, ou seja, é uma narrativa falada, ou seja, não tem, ela pode ser escrita, mas também pode ser oral, pode ser somente falada, passada de gerações e gerações a partir de histórias ouvidas e sendo repetidas. Isso daí também é um fator para que o folclore se faça presente, porque muitas dessas histórias têm aquele ditado, né, quem conta um conto aumenta um ponto. Ou seja, muitas dessas histórias que a gente conhece hoje em dia, talvez originalmente sejam totalmente diferentes do que a história que a gente conhece hoje em dia. E a gente nunca vai saber hoje se essa história é exatamente como era antigamente ou como era a história antiga. Porque a gente só conhece de hoje em dia, porque não tem nada escrito, é só uma narrativa oral, ok? Olha aí. Pensaram por pessoas de maneira visual, elas são passadas através da oralidade, de forma subjetiva, de caráter maravilhoso, pois consiste geralmente em histórias heróicas aqui. Elas são passadas através da oralidade de forma subjetiva, ou seja, dando equivalência ao lado sentimental, dando equivalência ao lado que não está totalmente atrelado à realidade de fato, ok? Ela dá mais vazão a coisas que não são vistas com os olhos. Por exemplo, sentimentos como gratidão, como amor, como amizade, são sentimentos, são coisas que não são visíveis, mas elas podem ser sentidas, elas podem ser compreendidas. Ou seja, essas são as coisas subjetivas, ok? Aí, de caráter maravilhoso, porque consiste geralmente em histórias heróicas. Vejam que histórias não está escrito errado aqui. História, porque histórias dão vazão para histórias reais, realidade, histórias com H. Aqui, histórias podem ser também ligadas a histórias reais, ou histórias imaginárias, ou histórias perto disso, que se fundem com a imaginação, com a realidade, ok? Aqui, em que o real e o fantástico se misturam, tornando-se quase impossível saber onde começa o real e termina a fantasia. Assim são as histórias, histórias, entende? Que ali talvez tenha um pé na realidade, talvez, mas ela se confunde com o maravilhoso, com o real, e talvez não saibamos o que de fato representa essa história passada de forma oral ou escrita, ok? Aqui, começa prevalecendo o relato como testemunho acontecido. Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração no quesito da lenda, a gente já falou sobre a oralidade aqui, né? E a gente tem que falar também sobre outros quesitos que dão equivalência à lenda. 3 deles: a persistência, a antiguidade, a equivalência geográfica, ok? E mais ainda, a persistência, a equivalência geográfica e o anonimato, ok? Bora ver a questão da antiguidade. A questão da antiguidade, como eu disse, é uma narrativa oral. Ela vai passando com o tempo, e quanto mais antigo ela é, quanto mais ela é levada pelos povos antigos, uma história talvez recente pode ser contada como uma mentira para nós, né? Ainda mais com a questão da internet e tudo mais, a equivalência dos fatos, a ciência. Mas antigamente, uma história contada quando a gente não tem noção da realidade passada, ela pode ser acreditada como uma verdade ou uma semi-verdade, exatamente por essas questões antigas. As pessoas como avós, que têm ali um passado, já têm um certo conhecimento de causa, uma sabedoria, eles passam esses relatos para a gente consegue ter uma noção disso e consegue acreditar a partir daquelas narrativas orais, assim como eles acreditaram em alguém que disse para eles há muito tempo. Claro, a gente tem consciência da ciência, da realidade de algumas pessoas, né?
tem consciência da ciência, da realidade, sabe que aquilo ali não é real, mas só o valor moral e o valor sentimental, subjetivo que aquela história traz, já traz um pouco da realidade, já traz um pouco da verdade naquilo. Outro fator, a persistência. Por exemplo, como eu disse, essas histórias são mais ou menos, são geralmente narrativas orais. Alguém já pode ter escrito, enfim, são narrativas orais. Elas persistiram ao tempo, persistiram a várias gerações. Elas, de forma natural, foram passadas por outras gerações a partir dessas histórias, a partir da relação social e a partir de outros fatores também que a gente vai ver um pouco mais aqui pra frente, ok? E, mais ainda, o anonimato, o grau de mistério nessa questão. Porque quando a gente tem total noção da pessoa, do lugar, dos detalhes, aquilo ali vai ficando cada vez mais real, palpável e factual. Mas quando a gente não tem noção, tem um anonimato, tem um mistério, a crescente da história, a curiosidade fica maior ainda, ok? Então, com essa curiosidade, nasce também o interesse, e desse interesse vai passando a partir de gerações. E também falando sobre a questão geográfica, dessa forte ligação com a questão geográfica, ok? Aqui na Amazônia a gente tem as florestas e tudo mais, mas essa questão da lenda, como eu falei, vem do latim. Ela também pode ser as questões gregas, as questões romanas, as questões americanas, as questões afro-americanas, as questões africanas, orientais. Todas essas daí, as lendas, elas, de forma não proposital, mas elas carregam um forte valor geográfico. A realidade vivida naquela região. A gente, claro, porque da forte miscigenação que teve aqui na nossa região, no Brasil, não na Amazônia tanto, mas no Brasil, tem essa ligação com os povos africanos e tudo mais, mas na Ásia, na parte oriental, são lendas totalmente diferentes, na Índia são lendas totalmente diferentes, que dão vazão para a criação de coisas e elementos naturais daquela região, assim como tem aqui na Amazônia, ok? A gente vai ler um pouco mais sobre isso. Aqui. As lendas têm como função básica historiar ou explicar fatos como a origem das coisas, fenômenos naturais, figuras sobrenaturais. As lendas fazem parte da vida social das pessoas. Aqui. A lenda como função básica de historiar ou explicar fatos. Muito tempo atrás, principalmente com os gregos, não tínhamos, com os índios também, claro, não tínhamos respaldo suficiente científico e literário para saber de algumas verdades sobre a natureza. Então, nessa busca incessante da humanidade pela verdade, sempre teve essa ideia de explicar elementos naturais, elementos das florestas, elementos como a chuva, como o sol, como a primavera, como o verão, como o inverno, a partir de lendas, elementos que conversassem com a realidade social e também sobre elementos antroposomórficos, ou seja, elementos que misturavam o homem, os animais, a natureza, tudo ligado ali de alguma forma para tentar explicar ou historiar fatos antigos, como a própria Bíblia ou como os livros sagrados, que as lendas também têm muita ligação com a religião, ou seja, explicar fatos do cotidiano, ok? Aqui. Explicar fatos como a origem das coisas, fenômenos naturais, figuras sobrenaturais, ou seja, quando a gente fala de figuras sobrenaturais, a gente não está falando sobre elementos do terror somente, né? A gente não está falando sobre elementos horrorosos, sobre elementos irreais, não. Sobrenaturais é que fogem do natural, ok? Tem um caso, por exemplo, o exemplo do samurai negro Yasuke, que foi para o Japão e tornou-se uma atração aí naquele momento, tornou-se uma lenda também de Yasuke, o samurai negro, exatamente por causa da sobrenaturalidade daquilo. Não era natural naquele espaço, naquele lugar como o Japão, alguém de pele negra naquele espaço, alguém da pele preta naquele espaço como o Japão. Então ele tornou-se uma lenda também por causa desse elemento sobrenatural e fantasioso. O que não é natural a um espaço social se torna sobrenatural de alguma forma. Isso a gente ligou muito a questões como aliens, como coisas horrorosas, de terror, porque fogem da nossa naturalidade. A nossa naturalidade é a gravidade, a naturalidade é a sanidade, e quando foge disso se torna sobrenatural, ok? Aqui, as lendas fazem parte da vida social das pessoas,
exatamente como eu disse. A gente vai falar um pouco mais aqui quanto a questões indígenas e nas outras aulas também, mas essa questão das lendas como função social é porque elas explicam e advertem também as pessoas sobre possíveis perigos, sobre possíveis histórias, sobre coisas que elas devem ter cautela, sobre coisas que elas devem ter conhecimento. Então, por isso essa função social. A partir de histórias contadas de forma subjetiva, elas conseguem ter ideia e ter noção da própria realidade e da sociedade que elas vivem, ok? Olha aí, as lendas brasileiras são fortemente influenciadas pela miscigenação de seu povo. Como eu falei aí, tem os índios com as histórias deles, tem os africanos com as histórias deles, tem os portugueses com as suas histórias, por exemplo, dos monstros que viviam no Atlântico, que eles perceberam que não tinha nada de real nisso, né? Essas grandes lendas deles aí, dos monstros do Atlântico, que engoliriam barcos, da terra plana, que teria uma grande queda no final do horizonte, também comprovaram que não. Aqui tem Tupã, tem Iara, a gente vai falar também, tem Curupira, tem o Saci, tem muitas coisas aí nas lendas... nas lendas que se confundem com a religião também, se confundem não, elas fazem parte no imaginário afro. Tem, enfim, na Umbanda, tem Yansan, tem Exu, tem vários, esse povo, Oxum, Iemanjá, todo mundo ligado ali, junto com a religião, mas também ligado a uma forte lenda que está ao entorno deles ali, uma lenda fantástica e talvez muitas vezes sobrenatural, ok? Aqui, uma lenda não significa uma mentira e nem uma verdade absoluta, é uma história que sobrevive no imaginário das pessoas. Ou seja, como eu disse, ela não é definitivamente uma mentira. Claro, tem seus fatores aí que fogem da realidade, mas não são definitivamente uma mentira. Mas também não é uma verdade absoluta. Pode ser a mistura disso, que a partir de elementos metafóricos vai sobrevivendo para deixar a história um pouco mais fácil e de fácil audição, de fácil compreensão das pessoas que estão ouvindo essas histórias, ok? Olha aí, nas lendas amazônicas dos heróis, porque geralmente nem sempre são heróis, como a gente vai falar do Curupira, do Saci, do Boitatá, da própria Iara, não são de fato heróis, né? Mas são ali elementos da natureza, elementos protagonistas dessas histórias. São habitantes das matas, rios, muito se fundem com características dos homens e dos animais, estando, como eu disse, antroposomórficas, né? Elas se fundem com essas características, estando em sintonia com o mundo que os rodeia, a lua, o sol, os animais, os sons e os ritos. Como eu disse, elas fazem parte da sociedade que elas vivem. Então, ter alguma história ali contada que foge da realidade que as pessoas vivem já tira totalmente o interesse, principalmente quando ela é passada de forma oral. Então é preciso ter ali uma coisa que rodeie, que esteja na realidade, esteja presente sempre, para que aquilo ali se faça com uma compreensão. E o que tem na realidade a Amazônia indígena? As florestas, a lua, os rios, tudo isso daí está ligado de alguma forma à sociedade em que eles estão estabelecidos. Aqui, através da mitologia indígena, explica-se as coisas e protege-se as florestas, como eu disse. As histórias também elas estão aí para causar uma certa advertência. O temor do castigo ou desse sobrenatural também causava uma certa advertência. Talvez de forma proposital, para a manutenção da floresta, manutenção do equilíbrio na natureza. Essas histórias foram passadas para maior compreensão e maior entendimento a partir do sobrenatural, do temor das pessoas, dos índios, ao que possa vir a acontecer com esse dano de cara, com essas lendas ou mitos que estão ali rodeando a realidade deles e a floresta, ok? Aqui. Mitos, né? A gente já vai falar sobre, para entender um pouco disso, a gente já entra na próxima aula sobre a mitologia indígena. São narrativas utilizadas pelos povos gregos para explicar fatos ou fenômenos da natureza, o que não era compreendido por eles, buscando, de certa forma, a verdade. A gente já falou aqui, as questões científicas não eram tão próximas nesse momento. Então criavam-se os mitos para entender realidades, conceitos religiosos, moral, compreensões de virtudes e de vícios que existiam na sociedade, principalmente na sociedade grega naquele momento. Ok? Os mitos estão aí para isso, para causar atos de bravura, heróicos ou atos condenáveis. Então,
Os mitos estão aí junto com as lendas para causar esse fator social e essa compreensão maior da realidade, ok? Na próxima aula a gente vai falar sobre a mitologia indígena, vai falar sobre Tupã, sobre Nyanderu, tudo aquilo ali que está rodeando a nossa ideia, nosso imaginário de lenda e de mito na Amazônia, ok? Espero que vocês possam copiar, tenham compreendido essa aula e tenham um ótimo momento de estudo agora. Muito obrigado e bom dia.